Bom dia, pessoal. Bom dia. Quem tá entrando aí? Pessoal, quem tá entrando agora, a gente tá fazendo leitura todos os dias de manhã desse livro, Uma Vida com Propósito. E hoje a gente tá no 26º dia. Já falamos aqui sobre o propósito individual de cada um, sobre o que Deus pretende para nós. E como que a gente deve buscar essas respostas e onde que a gente encontra essas respostas também. E hoje já vou começar a ler aqui o capítulo, tá? Estamos no 26º. Bom dia, pessoal. Bom dia, mano, tá entrando aí. Vou começar a ler o 26º capítulo, que é Crescendo por Meio da Tentação. Quem tá chegando hoje, a gente tá fazendo um resumo de todos os capítulos, tá bom? Bom dia, Viviane. Bom dia, pessoal. Eu vou começar a ler aqui, tá? E depois a gente faz uma reflexão. A Dani, se ela conseguir entrar aí, a gente manda um convite para ela. Bom dia, bom dia. Então eu vou começar lendo, tá bom? Crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas decisões de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como, porém, o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as criar de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repetidamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Esta afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade extrema oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis a nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder, à preocupação e também ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação e nos entregarmos à ira por causa de um novo pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode confiar que é bom se jamais foi tentado a ser mau. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel.
A integridade é construída ao derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso na tentação de Adão e Eva quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos, frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso, você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está a nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse: pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, tornando o homem impuro. A segunda etapa que Satanás usa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo pecado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que você seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar de Deus. Terceira etapa que Satanás usa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, pois ele é chamado pai da mentira. Tudo que ele lhe disser será falso, ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Você não vai morrer, você será mais sábio do que Deus. Você pode não ser punido por isso, ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente, acabará aparecendo. E a quarta etapa que Satanás usa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou com uma ideia nasce com uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chama a sua atenção. Como superar essa tentação? Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertence. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não é um sinal de fraqueza ou de vida profana. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente.
quando chega a tentação, mas não se chega a tentação. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não se chega a tentação. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido um pecado. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Você pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo ou envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Há situações que o deixam mais vulnerável. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulneráveis a outras tentações. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? Num hotel fora da cidade? Pergunte: quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também: como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado ou preocupado. Ou ainda após um grande sucesso ou um momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder às tentações, embora saibamos que é errado. O amor de Deus não se esgota e sua paciência permanece para sempre. Toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos que os que amam. Pergunta de reflexão, quem estiver anotando, quem tiver o costume de anotar, se quiser fazer na cabeça, eu vou falar, tá bom? Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Pessoal, é engraçado que quando a gente pensa em tentação, a gente pensa em algo muito grande, né? A gente pensa num pecado, muito grande. Se você matou alguém, roubou, a gente sempre leva esses pecados maiores à nossa mente para justificar os nossos pequenos pecados. E pequenos pecados podem ser o quê? Uma gula, uma ansiedade. Pode ser você viver impaciente com as pessoas, irritado. Porque nesses momentos que a gente está mais vulnerável, a gente é mais tentado a cometer um pecado. E o que ele bem trouxe aqui? A gente tem que assimilar muito bem que a tentação ela vai existir para qualquer um de nós.
Nós vamos ser tentados o tempo todo. Mas isso não quer dizer que você vai cometer o pecado. Vocês lembram, quem está assistindo se lembra de eu falar do capeta, do capetinho e do anjinho que a gente tem dentro da gente. Todas as vezes que a gente escuta essa vozinha desse capetinha que tem dentro da gente, a gente inicia um pecado. Porque você quer o caminho mais fácil. Você quer atalhos. Ele disse aqui, não procure atalhos. Quase sempre os atalhos estão acompanhados de Satanás. E o que acontece? O que Satanás faz com a gente? Ele fala assim, na nossa mente, essa vozinha, esse capetinho que está na nossa cabeça. Vai por aqui, é mais fácil. Será que todo mundo for? Por que você não pode ir? Por que você não pode contar uma mentirinha? Isso vai te deixar tranquilo, não vai te prejudicar, todo mundo mente. E aí você acha que, de certa forma, você ainda está certo. O que ele falou? Que Deus, ele fala que a gente pode pedir ajuda para ele quando você estiver fraquejando, quando você estiver sensível e quando você estiver frágil ao pecado. Peça ajuda a Deus. Mas por que a gente não pede? Porque às vezes a gente não quer ajuda. É mais fácil pecar. É mais fácil seguir essa voz que fica na nossa cabeça. E como que a gente pode abafar essa voz de Satanás na nossa cabeça? Porque ela existe e não vai deixar de existir. É como se a gente tivesse duas pessoas o tempo todo falando da nossa cabeça. Faz, não faz. Vai, não vai. Fique aqui, faz dessa forma, faz de outra forma. O que a gente pode fazer para calar essa voz? É alimentar o seu espírito, é alimentar a sua consciência, é edificar a sua vida, é entender se esse passo que eu der aqui agora, eu estou em rumo ao meu propósito, eu estou no rumo da minha edificação, ou será que isso aqui é só porque é mais fácil? Será que eu estou fazendo isso porque eu tenho o intuito de ajudar, eu tenho o intuito de obedecer a Deus? Ou será que eu estou alimentando novamente o meu ego? E passar pelas tentações, pessoal, ele bem trouxe aqui, você não vai descobrir que você é mau, ou se você é bom, se você não passou por uma situação dessa. Você não vai descobrir se você é fiel ou infiel se você não passou por uma situação dessa. Dizendo o quê? Que todos nós vamos passar por essas situações. E cabe a nós entender se vamos ceder ou não. A tentação, ela vem em forma de escolha. A gente sempre vai ter uma escolha. Por mais que você ache que está no controle das coisas, e aqui ele trouxe o controle como um pecado. Às vezes a gente quer controlar as coisas e a gente acaba pecando. Porque quando você se torna um controlador, você se torna uma pessoa ansiosa. E uma pessoa ansiosa, ela não consegue estar no momento presente. Ela não consegue entender o que ela está fazendo. Ela se torna um ser completamente fora do padrão, fora do hoje. E a pessoa ansiosa, é engraçado que ela quer controlar tudo. E quanto mais ela quer controlar, mais as coisas saem do controle dela. E eu trago hoje a ansiedade porque as pessoas falam que a ansiedade é o mal do século. A ansiedade, pessoal, tem 3 níveis. Se você é ansioso, é normal. Porque se a gente não for ansioso, imagina se a gente encontra algo muito perigoso. Imagina se você está a 5.000 metros de altura. Se você não tiver ansiedade, se você não tiver um medo, que a ansiedade é igual ao medo primitivo que a gente tem. Se nós não tivéssemos esse medo primitivo, a gente já teria morrido há muito tempo.
Porque quantas situações de perigo a gente já fugiu? Se você se deparar com uma serpente, com um leão, você precisa ter medo, você precisa ter uma pré-ansiedade ali para você fugir. E a ansiedade leve é você ficar ansioso quando existe um gatilho, quando existe um motivo para aquela ansiedade. Quando tem um motivo para o seu coração acelerar, quando tem um motivo para você ficar com o corpo agitado, um corpo quente. Então tem que ter um gatilho. Aí sim você é normal. Você não está ouvindo a tentação de ser mais ansioso diante daquilo. Às vezes você vai subir para falar em público, normal. Você vai ficar ansioso. Seu coração vai acelerar, sua mão vai ficar fria. O seu corpo vai entender que ali existe uma situação de perigo naquele momento, por mais que não exista. Só que como que a gente vai calar essa voz ou melhorar essa ansiedade? É mostrando para ele que tá tudo bem. E como que a gente mostra para o corpo que tá tudo bem? Ativando o nosso sistema parasimpático. E como que a gente faz para ativar o nosso sistema parasimpático? Respiração. Existe uma respiração, pessoal, que se chama respiração quadrada. Você vai puxar o ar por 4 segundos, segurar esse ar por 4 segundos e soltar o máximo que você conseguir. Normalmente 6 a 8 segundos. Faça isso 5 vezes. Faça essa respiração e você vai começar a observar o seu corpo entrando em calma, entrando em tranquilidade. Porque ele vai começar a liberar químicos para o seu sistema, vai liberar ocitocina, serotonina e avisar o seu corpo: ninguém vai morrer, tá tudo bem. E por que a gente sai de um grau de ansiedade leve e vai para um grau de ansiedade moderada ou até uma doença? Porque quando a ansiedade se torna uma doença, provavelmente você precisa de remédio, provavelmente você não está conseguindo controlar o seu corpo, você já está tendo sintomas físicos. E você precisa se atentar em qual grau, em qual nível você está. Se está numa ansiedade leve, normal. Todos nós temos essa ansiedade leve. Agora, se você já está passando por uma ansiedade moderada, e a ansiedade moderada é o quê? Você já começa a desenvolver esses sintomas sem gatilho. Não precisa de você ir subir num palco, não precisa de você estar tantos metros de altura, não precisa de você estar de frente com um animal perigoso, não precisa de uma situação de perigo para que você desenvolva esses gatilhos, para que você tenha o seu coração acelerado, suas mãos fiquem frias, suas pernas esquentem. Não precisa de gatilho. Aí você começa a desenvolver uma situação de ansiedade moderada. Você acorda no meio da noite e perde o sono sem saber por quê. E você começa a entender que está saindo de um nível leve para um nível moderado. E você pode estar caminhando para um nível crônico de ansiedade, que é o mal da população hoje, que é o mal das pessoas. Porque uma doença, pessoal, eu falei da doença aqui ontem, e uma doença ela não começa no corpo, ela começa aqui. Quando a sua mente entende que você não consegue resolver aquele problema, o seu corpo acha que ele precisa te ajudar e resolve para você. Então é muito importante que você se atente hoje se você está cedendo à tentação da ansiedade. Bom dia, Ed. Amém, abençoe todos nós. É muito importante que você se conheça e você entenda o que está acontecendo na sua vida hoje. Você acha que é normal acordar no meio da noite e perder o sono? Você acha que é normal o coração acelerar sem motivo aparente? Acha que é normal não conseguir estar no momento presente em situações nenhuma? Toda vez que você senta para conversar com alguém, você está pensando algo lá na frente. Ou você está preso em algo que aconteceu lá no passado. Vocês acham que isso é normal? Isso não é normal. Provavelmente tem algo acontecendo aí
que você ainda não identificou. Mas você precisa observar os seus passos. Será que você está cedendo a essas tentações? O que ele trouxe aqui pra gente, pessoal, sobre essas palavras aqui? Essas palavras mágicas, né? Alegria. Deixa eu encontrar aqui só pra gente... não tô achando. Mas o que ele trouxe pra gente sobre as palavras felicidade, paz, amor? Como que você vai desenvolver isso? Não é da noite pro dia. Como que você vai trazer isso pra sua vida? Não é no estalar de dedos. Você precisa se atentar às suas atitudes, às suas ações. Como que nós podemos desenvolver amor nas nossas vidas? Amando as pessoas. Olha o que ele trouxe de incrível para nós. A tentação não está lá fora. A tentação está aqui dentro. Um pensamento pecaminoso, ele existe aqui dentro primeiro, para depois você exteriorizar ele. E aí o que a gente faz com maestria? Sempre culpar o externo. Sempre ancorar a nossa culpa, a nossa ação em algo que aconteceu lá fora. Sendo que a gente não tem ciência de que tudo o que aconteceu lá fora começou dentro de nós. Principalmente as tentações. Escutar essa vozinha na sua cabeça todos os dias, entender que você não é um ser mais primitivo, que você não vive só pela sobrevivência, você precisa elevar a sua consciência, alimentar o seu espírito, porque você está indo para um caminho eterno. Esse corpo, essa vida vai acabar aqui. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Se eu chegar para vocês hoje e falar assim, Deus vai abençoar a vida de vocês, Ele quer que todo mundo seja próspero, Ele tem um plano para cada um de nós. Vocês vão escutar isso, mas não vão absorver isso, tá? Muita gente não vai absorver, vai esquecer, não vai entender o que eu falei e tá tudo bem. Mas se eu chegar para vocês e dizer o seguinte, olha, fizeram uma macumba para você. Foram lá na encruzilhada, colocaram uma macumba, tem o seu nome lá. E agora, como é que vai ser? Vocês vão pensar nisso o dia todo. Todo. Vocês vão acreditar nisso. Tem pessoas que vão absorver isso. E você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o fato da macumba na sua vida. Por que você recebeu isso? E funciona como a tentação. Todos os dias você prefere escutar a vozinha do capetinha que fica na sua cabeça, que o caminho mais fácil é esse. Vai mais uma vez, só mais uma vez, você merece isso. Todo mundo faz, por que você não faz? Ele usa justificativas para te convencer a agir assim. Será que você já parou para se perguntar? Eu estou agindo mais na voz do capetinha ou do anjo que existe dentro de mim, ou do Espírito Santo que existe dentro de mim? O caminho fora da tentação, pessoal, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da felicidade, o caminho da prosperidade é um caminho mais difícil. Vai exigir mais energia. Mas o que a gente quer? Conforto. A gente não quer gastar energia. Aí o que a gente faz? A gente ancora as nossas decisões nas decisões dos outros. A gente ancora nas desculpas que Satanás arruma pra gente. Só por hoje eu vou fazer isso. Só mais uma vez. E a gente começa a viver uma vida cheia de atalhos. Cheia de atalhos. Cheia de mentiras. Cheia de mentiras. Satanás adora mentira. E pode ser uma mentira pequena. Não precisa ser uma mentira grande. Porque entenda o seguinte, nós somos seres de energia. Cada vez que você mente, cada vez que você pega o caminho mais fácil,
Cada vez que você ignora um sinal de Deus, você começa a entrar nessa energia. A sua vida gira em torno dessa energia. Eu falo isso aqui todos os dias. Se você está na energia de necessidade, de mentira, de tentações, de caminho mais fácil, sempre vai chegar mais disso para você. Deus não quer que a gente pegue o caminho mais fácil. Ele quer que a gente se esforce um pouquinho mais. Quem quer que a gente pegue o caminho mais fácil é Satanás. E lembre-se de que vocês são tentados o tempo todo. E quem é mais tentado é quem já não pertence a Satanás. Porque ele não gasta energia tentando quem já é dele. Ele não precisa. Então, se você é tentado, se você acha que tem muitas tentações na sua vida, entenda que você está no caminho certo. Quando você não cede às tentações, porque aí você já começa a pecar. Se você está cedendo às tentações, você está no caminho do pecado. Agora, se a sua vida está cheia de tentações, mas você continua firme, íngreme, e você continua naquele caminho, é um sinal que você está no caminho certo. Quando você pensa que está num quarto mais escuro, apertado, sem saída, fique tranquilo que é ali que é o lugar certo. As luzes vão acender. Você está edificando a sua alma. Você está alimentando o seu espírito. E nenhuma tentação. E ela vem nos momentos de glória. Porque a gente acha, eu mereço isso, eu posso fazer isso. Entenda que Satanás ele precisa gastar muita energia para mudar você. E quando a gente pega o caminho de Deus, eu falo por mim, por propriedade, as tentações, elas aumentam. Elas aumentam. Porque Satanás pensa, eu vou perder esse. Esse aí está indo para o caminho de Deus. E olha que incrível, Deus nunca desiste de nenhum de nós. Por mais que você ceda às tentações, por mais que você conheça alguém que sempre cede às tentações, Deus ainda quer recuperar aquela ovelha. Vocês lembram tem uma passagem, tem 2 irmãos, um saiu, foi viver as tentações mundanas, e quando ele voltou, o pai deu tudo, fez uma festa, e o irmão se rebelou porque aconteceu aquele fato. E o pai chamou o irmão e fez ele entender, olha, o seu irmão estava perdido, e agora ele voltou para nós. Deus se alegra tanto quando você tem alguém perdido e ele se volta para ele. Por que não observar algum irmão ao seu lado que está precisando da sua ajuda? Por que não se atentar a você mesmo? Quantas tentações você está cedendo e quantas vidas você está prejudicando por causa disso? Inclusive a sua. Tentação da gula, da luxúria, tentação de pegar o caminho mais fácil, tentação de esquecer que em primeiro lugar na sua vida é Deus. Por que você fica ansioso? Voltando na ansiedade, que as pessoas sempre pedem para falar sobre ansiedade. Porque você acha que tem o controle de tudo, mas quem tem o controle de tudo é Deus. Entrega para Ele. Faça uma oração, Senhor, a Ti entrego tudo que eu não controlo. E eu confio que o Senhor vai guiar os meus passos e acalmar a minha mente. Entregue para Ele. Entenda o porquê você está desse jeito. Entenda a sua mente. Se você não se conhece, nada que você faz vai resolver. Ontem eu estava ministrando uma palestra e a moça disse o seguinte: eu tomo remédio para dormir já e eu já me acostumei e já entreguei que eu vou precisar disso pro resto da vida. O que aconteceu com ela? Ela aceitou aquela condição para a vida dela. Quando Satanás entra nas nossas vidas, ele precisa da nossa permissão.
Ele não entra sem a nossa permissão. Olha que louco isso. Se você permitir que Satanás entre na sua vida, ele vai fazer uma festa. Mas se você não permitir, ele é incapaz de acessar seu coração. E como que a gente permite que Satanás entre nas nossas vidas? Através das nossas escolhas. A gente sempre tem uma escolha. Se você não se atentar, se você não acordar, se você entender que precisa dar esse ok, ele vai tomar conta da sua vida. Tem pessoas que já entregaram a vida para Satanás, porque não quer fazer esforço algum. Ceder às tentações é muito mais fácil. Pegar o caminho curto é muito mais fácil. Ficar na sua cama é muito mais fácil. Não fazer o que tem que ser feito é muito mais fácil. Então Satanás, ele sempre quer que você pegue o caminho mais fácil. E quando você vai, quando você dá o primeiro passo para o caminho dele, ele entende que você aceitou. Você abriu as portas. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes de espírito, tá? Que eu não gosto não, mas eu já assisti quando eu era mais nova. Sempre precisa da permissão da pessoa para o espírito ruim entrar na casa dela. Ele não entra sem permissão. Será que você está permitindo Satanás entrar na sua casa? Será que você está permitindo ele entrar na sua vida, no seu coração? Sendo que você tem um Deus grandioso, um Deus de bondade, um Deus aí a seu dispor. E você está permitindo que Satanás entre na sua vida. Será? Já se pegou pensando, meu Deus, eu não consigo. A palavra que Satanás adora, eu não consigo. Eu não consigo executar esse trabalho, eu não consigo fazer essa dieta, eu não consigo ir para a academia, eu não consigo fazer minhas orações, eu não consigo ir à missa, eu não consigo. O eu não consigo é uma permissão para Satanás. Porque é aí que ele age. Assim, aquele ali é fraco, deixa ele lá. Aquele ali está cedendo às tentações do mundo. Aquele ali ainda está sendo um ser primitivo. Ele não entendeu quem é e nem o poder que tem. Então, tire essa palavra da vida de vocês. Eu não consigo. Você consegue qualquer coisa que você quiser na sua vida. Basta entender se é a coisa certa. E quem vai te falar isso é Deus. O eu não consigo é exclusivo de Satanás. Se você acha difícil executar aquela tarefa, você pode falar, para mim hoje é um desafio, mas eu estou disposto a vencer isso. Pronto, você mudou o não consigo. Olha que diferença. E palavras, vocês já ouviram uma frase que palavras têm poder. E realmente tem. Sabe por quê? Tudo que sai da sua boca já teve uma intenção primária. Toda vez que você fala algo, esse pensamento retorna e você de novo vai desencadear essa emoção. Não sei se eu já expliquei isso para vocês, mas nós temos a nossa mente e a nossa consciência. Isso aqui é o nosso cérebro, que é um físico, tá? É um órgão. O cérebro é igual ao pulmão, o coração. Então nós temos o nosso cérebro e nossa mente. A nossa mente é uma programação primária, uma programação que já está formada antes da gente estar na barriga da nossa mãe. Então é uma programação de Deus, a nossa mente primária. Porque a gente precisa aprender a sobreviver como seres humanos, em matéria. Deus nos deu essa programação primária. Se a gente não tiver medo das coisas, a gente vai morrer antes de estar aqui na Terra, né? Como eu bem disse, você está numa altura de 5.000 metros, quando você está de frente para algo muito perigoso, uma situação de risco,
você precisa se atentar ao perigo. Então você já vem com esse programador na sua mente. Criança, por exemplo, ela vem com esse programador e o cérebro, né, o órgão. Ela ainda não desenvolveu a consciência dela. Ela começa a desenvolver a consciência com as atitudes dos pais, das pessoas que estão próximas a ela. Pensa o perigo disso. Se você tem criança hoje em casa, observe as suas atitudes. E não é o que você fala, é o que você faz. Tá? Então, a sua criança, as crianças ao nosso redor, elas estão desenvolvendo a consciência agora. Elas não têm a consciência que a gente tem. Elas não sabem o certo e o errado. E quem vai ensinar isso para elas somos nós. Será que você está aplicando na sua vida para ser exemplo para essa criança que está na sua casa? Será que a sua consciência está elevada o suficiente para você entender que um ser vai fazer o mesmo que você? Olha aqui que responsabilidade. Entender que quem eleva a consciência de uma criança são as pessoas que convivem com ela. Então a gente começa a elevar a nossa consciência, que é como se fosse o nosso cérebro dividido entre mente e consciência. Quando a gente começa a elevar essa consciência, é quando a gente começa a alimentar o nosso espírito. É quando a gente começa a entender que nós não somos mais seres primitivos. Nós não estamos mais lá nas cavernas. A gente não precisa sobreviver o tempo todo. Você está no seu escritório, você está no seu consultório, você está num trabalho leve, você não está numa floresta que vai encontrar um leão, uma serpente, coisas de risco o tempo todo, plantas venenosas, toda situação de perigo. Então você não precisa viver em alerta máximo o tempo todo. E olha, voltando à ansiedade, só pra gente fechar aqui, porque é o mal do século e eu acho que todo mundo tem moderado, né? Porque leve, eu já falei aqui, todo mundo tem ansiedade leve e deve ter, porque a gente precisa sobreviver. Que é essa mente primária, essa questão da sobrevivência. Se você não tiver, você vai acabar morrendo, porque situações de perigo não vai deixar. Olha, sabe quem não tem ansiedade leve? Só pessoas psicopatas. Isso é comprovado. Eles não têm. Se você colocar uma pessoa psicopata em 5.000 metros de altura e fingir que vai jogar, o corpo dele não reage, como o da gente. Por mais que a gente ache que a gente tem um controle da situação, qualquer situação que você se coloca de perigo, o seu corpo reage. Ele começa a liberar químicos falando com você. Agora a gente vai morrer. E essa mente primitiva agindo. E o que acontece com a ansiedade crônica? Você está com o despertador, com esse alerta máximo ligado 24 horas. Pensa no despertador 24 horas na sua cabeça. É o seu corpo. Coração acelerado, insônia, mente divagando. E aí, sabe o que você começa a desenvolver na ansiedade crônica? Doença física. Gastrite, diarreia. E olha, eu não tô, às vezes a pessoa tá assim, nossa, eu tô com ansiedade crônica porque eu tô com diarreia. Não, é uma somatória de sintomas. E você sabe quando você tá ansioso. Isso por um momento é permitido, mas o nosso corpo não foi feito para viver sob estresse crônico. Se você está em estresse crônico, o seu corpo está adoecendo, se já não estiver doente. E ele pede socorro. E se você não socorrer ele, uma ansiedade crônica, ela pode levar a pessoa à morte. Porque ela pode dar um infarto miocárdio, um aneurisma cerebral. E viver em estresse crônico quer dizer que você está cedendo a Satanás. É fácil você tomar a rédea da sua vida? É fácil você dominar a sua vida novamente? Não é fácil. É uma construção. É um passo de cada dia. São 10 minutos. É um progresso.
é gradual. Mas é simples, porque você já sabe o que tem que ser feito. E a gente evita fazer o que tem que ser feito. Pra gente fechar hoje, eu quero deixar a reflexão para vocês. Crianças fazem o que querem, adultos só fazem o que tem que ser feito. Será que você está evitando fazer o que tem que ser feito? Será que você está pegando o caminho mais fácil? E a pergunta que eu sempre faço no final de todas as lives, que eu vou fazer novamente todos os dias, é se você sabe quem realmente é. Se você já descobriu a sua essência e para que você está aqui nesse mundo. E para ajudar vocês a descobrirem a essência de vocês, sigam 2 verdades. A gente está aqui para obedecer a Deus. E a gente está aqui para servir as pessoas. Diante dessas 2 verdades, qual caminho você está seguindo? Diante dessas 2 verdades, como está a sua vida hoje? Fica aí, pessoal, a minha reflexão e que a gente se atente às pequenas tentações que vão aparecendo nas nossas vidas, porque elas vêm em forma de flores. E cuidado para você não adoecer sua mente, porque uma mente doente traz um corpo doente. Muito obrigada a todos que participaram novamente. Parabéns para quem acordou cedo, se desafiou, para quem está querendo evoluir, quem está querendo elevar essa consciência, que a gente faz isso, é um passo de cada vez. Amanhã a gente está aqui de volta. Nós vamos deixar essas lives depois salva no YouTube, quem quiser ir lá assistir. E manda para quem você acha que precisa evoluir, para quem precisa melhorar a vida, para quem está vivendo sob tentações o tempo todo. E vamos nos alertar, vamos ajudar as pessoas, vamos falar sobre Deus com as pessoas. Não vamos ficar querendo nos indispor, vamos simplesmente fazer o que tem que ser feito. Viviane, obrigada a você, Deus abençoe também, fiquem com Deus, pessoal, até amanhã, um beijão no coração, excelente dia a todos.